José de Paula Ramos Júnior, da ECA, vai falar sobre ectótica, uma introdução. E o Gustavo Piqueira, da Casa Rex, que vai falar sobre texto, imagem e design, não necessariamente nesta ordem. Por favor, tome seus assentos. Nós vamos começar com De Paula, que é o maior. Não, você não. Não? Eu preciso do PowerPoint. PowerPoint. Você pilota para mim? Obrigado. Dá. Oi? Não, tá bom assim. Tá bom assim. Boa tarde a todos. Eu tenho amigos fora do ambiente acadêmico que, quando me perguntam o que eu faço, que disciplina eu ministro, eu digo, eu sou professor de edótica. E a pergunta é sempre igual: o que é isso? Bom, eu vou tentar responder singelamente essa pergunta, associando-a ao tema desse nosso seminário, ou pelo menos parte dele, do texto às modalidades editoriais. Edótica, uma introdução. Obras literárias caídas em domínio público podem ser publicadas livremente por qualquer editora interessada. Há, no entanto, diversos modos de editá-las, de acordo com a proposta da edição. Com os recursos da tecnologia digital, há também outros suportes disponíveis, além do tradicional livro impresso. Seja qual for o suporte, a edição de obras literárias exige um rigoroso trabalho de estabelecimento de texto, pois, como obras de arte, não devem ser desfiguradas. Desse ponto de vista, há algumas alternativas de edição. Edição facsimilar ou facsímile consiste na reprodução exata de uma determinada edição de um livro, no caso da tradição impressa, ou de um códice, no da tradição manuscrita. A reprodução fiel do original é feita por meio de processo tipográfico ou fotomecânico. Atualmente, ela pode ser feita por meio de imagens digitalizadas em scanners, desde os aparelhos domésticos de baixo custo, mas que garantem boa qualidade na definição de imagens, até os mais sofisticados e caros. As imagens assim obtidas destinam-se à produção de livros em suporte impresso ou para leitura em algum suporte digital, em formatos como DOC, DOCX, TXT, HTML, PDF, entre outros. No campo da literatura, a edição facsímile tem interesse, sobretudo, na reprodução de obras raras, primeiras edições ou edições de clássicos da poesia ou da prosa de ficção. E aqui eu preparei algumas imagens ilustrativas de edições facsímiles. Aqui nós temos uma página do Cancioneiro da Ajuda, publicado em Lisboa em 1994.
aqui já da tradição impressa, a portada dos Lusíadas, de 1572, numa edição do IML MEC, em 1966. A próxima ilustração, nós temos os versos iniciais dos Lusíadas, as estrofes da proposição dos Lusíadas, nessa edição de 1572. Aqui, a página inicial do Sermão da 60ª, em edição facsímile, da primeira edição de 1679, pela Anchieta, em 1943. Uma coisa curiosa, para quem não conhece, nessa tradição da impressa, da chamada Era Moderna, século XVI, XVII, XVIII, vocês estão vendo ali a última linha à direita? Aquilo tem o nome técnico de reclame, e que é uma indicação para a composição dos cadernos. Essa última palavra é a mesma primeira palavra da página seguinte. Próximo, por favor. Aqui, a primeira página de Música do Parnaso, na edição facsimilar, comemorativa, preparada pelo professor Ivan Teixeira, para a editora Atelier em 2005. Aqui já um exemplo de facsímile de edição do século XIX, a primeira edição de Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Ali nós temos, na verdade, a segunda edição facsimilar do Espumas Flutuantes, né, pela edição GRD. E aqui um exemplo do século XX, o facsímile da primeira edição de alguma poesia, o livro de estreia de Carlos Drummond de Andrade, um trabalho brilhante, organizado por Eucanaan Ferraz, e que foi escaneado do volume que pertenceu ao próprio Drummond. E esse volume tem uma importância muito grande, não somente pelo fator histórico, mas também porque ele se transforma em manuscrito, como nós podemos ver na página seguinte. Drummond corrige versos, preparando edições posteriores, como é o caso do poema chamado Casamento do Céu e do Inferno, que remete a um poema famoso, uma espécie de paródia do poema famoso, não é? The Marriage of Heaven and Hell, né? Do William Blake, né? E aqui, no fim do poema, vejam vocês que na primeira edição lia-se que a vontade de Deus se cumpra, tirante 2 ou 3, o resto vai para o inferno. E Drummond corrige para a edição posterior, enriquecendo muitíssimo a carga semântica, simbólica do poema, em vez dessa coisa meio anódina de 2 ou 3, não é tão vulgar, tão banal, tão comum, ele substitui por tirante Laura e talvez Beatriz, o resto vai para o inferno. Muito bem. Com as edições facsimilares, o público-alvo é constituído principalmente por especialistas, pesquisadores dos estudos literários ou da filologia, entre outros campos do saber. Em suporte impresso, a tiragem dessas edições costuma ser pouco numerosa, além de ser bem caras. Em suporte digital, elas podem ter um alcance muito maior,
facilitando o acesso à reprodução fiel do original aos estudiosos interessados que não tivessem acesso a um exemplar físico do livro. Esse exemplar pode sofrer algum dano no processo de escaneamento e demandar reparos. Mas, uma vez digitalizado, o livro antigo, frágil por força da ação do tempo e de outros fatores que o possam degradar, não precisaria ser manipulado, desde que a reprodução digital possua qualidade suficiente para o exame confiável do objeto de estudo, o que, infelizmente, nem sempre acontece. A edição diplomática consiste na transcrição fiel do texto de base, que reproduz até mesmo os erros que ele possa conter. Esse tipo de edição também se destina a um público bastante restrito dos especialistas. Hoje, ele é importante no caso da transcrição da tradição manuscrita dos códices, uma vez que pode resolver, entre outros, problemas de natureza paleográfica. Todavia, no caso da tradição impressa, as edições diplomáticas tendem a ter importância diminuída, pois as reproduções facsimilares de boa qualidade, facultadas pela tecnologia digital, podem dispensar com vantagem a transcrição de modelos, sempre sujeita a erros de cópia. Aqui nós temos um exemplo anterior, um exemplo de transcrição diplomática produzida por Henri Carter do Cancioneiro da Ajuda, uma edição diplomática, publicada em 1941. Ali vocês têm o facsímile apresentado anteriormente do poema que agora vocês veem na transcrição de Carter, uma transcrição diplomática, né? A transcrição diplomático-interpretativa ou semidiplomática se propõe a reproduzir o texto modelo, mas nele introduzindo certas intervenções, como o desdobramento de abreviaturas e a correção de erros do original, sempre assinalados de algum modo na reprodução. Então, um exemplo de transcrição semidiplomática a partir de um facsímile de um poema, proposta essa transcrição semidiplomática pela dupla Elza Pacheco Machado e José Pedro Machado. Então, vocês vejam que as intervenções editoriais estão sempre assinaladas aqui por meio de colchetes, separando palavras, introduzindo vírgulas e substituindo caixa baixa de amor pela caixa alta, e isso implica sempre uma espécie de conjectura que tem um certo grau de subjetividade daquele que faz a transcrição, porque depende de interpretação, né? Então, na transcrição diplomático-interpretativa, embora haja essas intervenções possíveis, sobretudo correção de erros tipográficos, né, todavia são preservadas a ortografia, a pontuação e outras características do modelo que interessem ao estudo da história da língua. Tais edições não são atrativas para editoras comerciais, pois seu público-alvo é também constituído por um pequeno círculo de leitores especialistas. Esse também é o caso das edições críticas e genéticas. Grosso modo, a edição crítica resulta do levantamento de todas as edições publicadas de uma obra, segundo
seguido do confronto de todos esses testemunhos textuais e registro das variantes, com a finalidade de restituir ao texto, tanto quanto possível, a sua forma genuína, esta entendida como a última a expressar a vontade do autor. Então, aqui escaneei 2 exemplos de edições críticas, uma portuguesa, de Eurico Presbítero, dirigida pelo Vitorino Nemésio. Observem, as edições críticas sempre são acompanhadas de aparatos críticos, não é? Que registram em notas de rodapé ou notas laterais, depende da edição, as variantes encontradas. O texto que se lê é o texto estabelecido criticamente pelo estudioso, e o aparato crítico em rodapé nos dá as variantes que ele pôde apurar no confronto, chamado colácio, de todas as edições levantadas pela pesquisa. Na próxima imagem, nós temos um outro belíssimo exemplo de edição crítica, na verdade, uma edição crítica monumental, preparada pela professora Telê Ancona Lopes, do IEB, e que tem características até mesmo de edição genética. Ela é principalmente uma edição crítica, mas tem algo pertinente à chamada edição genética. Vocês veem, então, o texto ali que é apurado criticamente pelo especialista, e em notas de rodapé o registro de todas as variantes, e também nas laterais. A edição genética, por sua vez, dedica-se ao confronto não só de edições publicadas, mas, sobretudo, da pesquisa de estágios preliminares de redação autoral, anotações avulsas, projetos, esboços, rascunhos, etc., no esforço de reconstituir a gênese ou o percurso criativo de um texto, desde as origens mais remotas até a sua forma final. Vocês veem aqui, é uma página manuscrita de Queiroz para a Cidade e as Serras. Esse documento é um documento importante para o trabalho de uma edição genética. Na próxima imagem, vocês veem um outro estágio do processo de produção de A Cidade e as Serras. Aqui já uma prova tipográfica, mas com emendas autorais introduzidas por essa de Queiroz. Aqui também mais uma página de prova, e vejam vocês que o essa, nas suas anotações marginais, colou até folhas de papel para caberem todas as anotações e emendas que ele queria introduzir no texto dessa página. E aqui eu separei para vocês um exemplo de edição genética de um poema de Camilo Peçanha, um poema magnífico, na transcrição preparada pela dupla Bárbara Spaghiari e Maurizio Perucci, no livro da autoria da dupla chamado Fundamentos da Crítica Textual, edição de 2004. Então, essa é a forma final dada pelo autor do poema. Quem poluiu? Quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer, meus tão castos lençóis?
do meu jardim exíguo os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou? Que furor cruel e simiesco, a mesa de Ocear, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha e me entornou o vinho, da minha vinha o vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, de noite a mendigar, à porta dos casais. Essa é a forma final dada pelo autor. Próximo slide, por gentileza. Aqui o exemplo do aparato da edição genética produzido pelo casal. Notem vocês, trata-se de um soneto e, portanto, um total de 14 versos distribuídos em 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos. Dos 14 versos, só o último não teve uma redação diferente, não conheceu variante. Todos os demais passaram por variantes. E para não me estender muito, eu vou só demonstrar o percurso de variantes da primeira estrofe, no próximo slide. Muito bem, essa é a primeira versão de que se tem notícia na pesquisa levantada geneticamente. Opa. Quem foi que me rasgou os meus lençóis de linho, onde pensei morrer, tão cheirosos lençóis? Quem me arrancou o meu jardim de girassóis e tudo destroçou e lançou no caminho? O primeiro verso foi substituído por esta variante. Quem rasgou e manchou os meus lençóis de linho? Não satisfeito, o poeta ainda introduz uma outra variante para esse verso. Quem rasgou, quem poluiu os meus lençóis de linho? Observem vocês, quem rasgou os meus lençóis, depois quem rasgou e manchou os meus lençóis, e finalmente quem rasgou e em vez de manchou, poluiu. Uma poluição do lençol guarda em si a dimensão semântica da mancha, mas vai muito além disso. Enriquece muito o significado do verso, né? Torna ele muito mais sugestivo. Mas o poeta não estava satisfeito ainda. Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, invertendo os verbos, em vez de rasgou e poluiu, poluiu e rasgou, o que nos dá um movimento crescente de destruição, uma gradação. No segundo verso, onde pensei morrer tão cheirosos lençóis, o poeta propôs na sequência, onde pensei morrer, meus cheirosos lençóis, para finalmente escolher a forma, onde esperei morrer, meus tão castos lençóis, em vez de cheirosos, castos. No terceiro verso da estrofe, em vez de quem me arrancou o meu jardim de girassóis, do meu jardim exíguo os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho?
Então, com a pesquisa genética dos textos, nós podemos nos debruçar sobre a carpintaria poética do autor, não é? Como é que ele vai depurando o seu texto, escolhendo esta forma em vez daquela, sempre com o intuito de tornar o poema mais poético, mais rico, não é? Edições críticas e genéticas têm grande importância para os estudos literários e linguísticos, mas o pesado aparato crítico que as acompanha não seduz a massa de leitores interessados somente na fruição da leitura como entretenimento. Esse vem a ser o público almejado por editoras comerciais. Todavia, editoras ciosas de boa reputação não devem descuidar dos textos oferecidos ao leitorado. O estabelecimento e a preparação de texto para a publicação de obras literárias carece de cuidados especiais, pois são obras de arte. Como não se deve desfigurar uma obra de arte, os editores têm enorme responsabilidade quando se propõem a publicar uma obra literária de domínio público, pois os autores não estão vivos para zelar por suas produções. A editora deve fazer isso por eles. O Tiago mesmo citou na fala dele os problemas terríveis no estabelecimento do texto de edições de Vidas Secas, não é? E isso acontece mais do que seria razoável, digamos assim, infelizmente, né? E um texto literário desfigurado, analogamente, pode ser comparado, não sei se vocês lembram, alguns meses atrás, ou um ano atrás, uma restauradora de uma pintura barroca tornou aquela pintura simplesmente inutilizada, não é? Quer dizer, um texto literário é uma obra de arte, e se ele não tem o seu estabelecimento fidedigno, o que está sendo feito é uma deformação, uma deterioração que agride o texto artístico. A editora, então, deve fazer isso por eles. Para evitar que os textos se deteriorem ou para restituí-los à sua possível genuinidade, os procedimentos da edótica, pouco conhecidos e praticados no diverso editorial brasileiro, são de grande valia. Eles oferecem instrumental indispensável quando se trata de oferecer textos fidedignos ao leitorado e especialmente aos estudos literários, para que esses possam realizar seu trabalho com segurança. O vocábulo edótica deriva do substantivo grego ekdosis. Está certa a pronúncia, Torrano? Ekdosis, que se traduz por publicação. Segundo Henri Quentin, em seus Essais de critique textuelle, publicado em 1926, edótica vem a ser, aspas, la partie de la critique relative à l'établissement et à l'édition de textes, a parte da crítica relativa ao estabelecimento e à edição dos textos. Fechem aspas. Assim, ela se ocupa de duas atividades: a operação filológica de estabelecimento do texto e a operação de preparação do texto para a publicação. A crítica textual é a parte da edótica que se ocupa do estabelecimento do texto, para garantir, tanto quanto possível, a sua autenticidade, ou seja, a atestação de autoria, a sua fidedignidade, isto é, a credibilidade que o legitima como digno de confiança, e a sua genuinidade, que vem a ser o respeito à última vontade do autor,
na medida do que estiver ao alcance de ser realizado. Para ilustrar a importância da crítica textual para o estabelecimento de um texto genuíno, observe-se o caso do romance A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Publicado póstumamente em 1901, o autor não pôde completar o trabalho de revisão das provas, tarefa confiada a um grande amigo de Eça, o então prestigiado escritor Ramalho Ortigão. Na melhor das intenções, Ortigão interferiu no texto de modo a desfigurá-lo em várias passagens com maior ou menor intensidade. A edição preparada por ele serviu de texto de base para reedições posteriores, até que as pesquisas realizadas por Helena Cidade Moura, uma grande intelectual portuguesa, proporcionaram a publicação, em 1960, de um texto restituído à sua genuinidade, apesar de algumas inconsistências do original manuscrito, como a troca de nome de personagens que afetam a coerência, ou a omissão de algumas palavras necessárias ao efeito de coesão textual. E aqui, dois exemplos. Paulo Franchetti, em sua edição da obra Para Clássicos Ateliê de 2007, valeu-se das conquistas de Helena Cidade Moura para oferecer ao público brasileiro, pela primeira vez, um texto fidedigno do clássico de Eça de Queiroz, expurgadas as intervenções de Ramalho Ortigão e corrigidas as mencionadas inconsistências dos manuscritos hessianos. Vejamos dois exemplos em que podem ser comparados excertos publicados segundo a edição elaborada por Ramalho Ortigão com os que se verificam na edição fidedigna da Ateliê Editorial, baseada na pesquisa edótica de Helena Cidade Moura. Então, aqui, em primeiro lugar, o texto estabelecido pelo Ramalho Ortigão, e agora o da edição Paulo Franchetti, com base no trabalho de Helena Cidade Moura. Eu sublinhei aqui as diferenças que nós podemos constatar. Vejam que natureza está em caixa baixa no Ramalho Ortigão e em caixa alta no texto fidedigno, genuíno de Eça de Queiroz. O artigo que se encontra após a vírgula na sequência de natureza não existe no texto de Eça de Queiroz. E, em vez de dizer que os dois filhos que ele trazia escarranchados no pescoço, Eça de Queiroz escreveu muito mais simplesmente que ele trazia as cavaleiras, como bom português. Se fosse brasileiro, nós diríamos de cavalinho, né? Próximo, por favor. Então vejam, sobre o rio, com efeito, reluzia um pedaço de azul lavado e lustroso, e a grossa camada de nuvens já se ia enrolando sob a lenta varredela do vento, que as varria, despejadas e vazias, para um canto escuso do céu. Observem vocês a edição de Ramalho Ortigão. Em vez de varria, levava. Em vez de vazias, rotas. E em vez de escuso, escuro. O que talvez tenha sido até uma deficiência da leitura ou da cópia do Ramalho Ortigão, porque de escuro para escuso, não é? A grafia é quase igual, só muda uma consoante, né? Agora, é importante ressaltar que uma edição fidedigna pode não ser genuína. Por exemplo,
uma virtual reedição da edição Princeps de Macunaíma. Poderia ser eventualmente fidedigna, mas não seria genuína, pois não estaria sendo acatada a última forma dada por Mário de Andrade à sua Rapsódia. Destinadas à massa do público, edições fidedignas de obras literárias em domínio público oferecem textos confiáveis, estabelecidos com rigor, mas com a ortografia atualizada para favorecer a fluência da leitura. Essas edições fidedignas, ditas modernizadas, admitem também a intervenção no sistema de pontuação, sobretudo no regime de vírgulas, que no passado não se pautava pelo critério sintático prescrito pela norma culta em vigor. Contudo, a pontuação autoral deve prevalecer nos casos em que os desvios do critério sintático configurem opções estilísticas geradoras de efeitos de sentido. A normalização da apresentação material do texto e os paratextos editoriais são também elementos de interesse da edótica. A normalização contribui para o efeito de coerência da apresentação material da obra, em favor da sua leiturabilidade, legibilidade e inteligibilidade. A utilização de travessões, aspas, caracteres em itálico e dos demais recursos tipográficos deve decorrer de um padrão editorial tão pertinente a cada caso quanto rigoroso, para que não haja empecilho à leitura. Os paratextos, por sua vez, contribuem de modo decisivo para que o texto da obra se apresente e seja reconhecido como livro. Capas, orelhas, frontispícios, prefácios, pós-fácios, fichas catalográficas, sumários, índices, notas editoriais, notas de rodapé, bibliografias e colofones, entre outros elementos paratextuais, têm a função de portais de acesso à obra e geram efeitos de sentido que se agregam aos sentidos possíveis da própria obra, quer entendida como artefato verbal dotado de autonomia, do ponto de vista intrínseco ou estético, quer na perspectiva extrínseca ou histórica, como evento relacionado à poética cultural contemporânea à publicação original, bem como associado a poéticas culturais anteriores e posteriores. Como exemplo de edições fidedignas voltadas a um público heterogêneo, que abrange dos leitores em formação aos letrados, apresente aqui, vocês me permitem fazer uma propaganda. Apresento os 4 volumes já publicados da coleção Reserva Literária, projeto desenvolvido no curso de graduação em editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, cuja proposta é a de resgatar obras de ficção raras da literatura brasileira em domínio público, mais ou menos obscuras, mas de valor artístico e cultural permanente. Os livros da coleção Reserva Literária têm os textos estabelecidos e preparados para publicação, com todos os seus aparatos paratextuais, pelos estudantes que seguem os preceitos da edótica sob a orientação dos professores e são publicados pela parceria estabelecida entre a Comarte, editora laboratória do curso, e a EDUSP. O primeiro volume da coleção, Contos Cariocas, de Arthur Azevedo. Antes dessa nossa edição, só tiveram uma única, póstuma, aliás, em 1928, pela editora Leite Ribeiro. É uma reunião de 23 contos breves, que são saborosíssimos, que nos permitem uma viagem imaginária ao Brasil do final do Império e início da República. Marta
um romance de um autor que foi célebre em seu tempo e hoje caiu em quase completo esquecimento, Medeiros de Albuquerque. Quando ele é lembrado, no máximo é lembrado como autor do poema do Hino da República, não é? O Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós. Mas ele é o pioneiro do conto policial no Brasil. E este romance é um romance que é pioneiro no aproveitamento literário da psicanálise freudiana na literatura brasileira. Depois de Marta, nós publicamos Mal Olhado, de Veiga Miranda, um romance que, se eu puder recomendar especialmente a vocês, façam esse favor a vocês. É um autor brilhantíssimo que eu desconhecia completamente, até que nas pesquisas fui fuçando em sebos virtuais e físicos e tal, procurando matéria para a nossa coleção, e eu me deparei com esse autor e esse romance. Foi um espanto. Em vários aspectos, ele é precursor de Guimarães Rosa. A hora que eu li esse romance pela primeira vez, eu falei: o Rosa escondeu o leite quando escreveu a história do Manuelzão, a novela que se chama Uma História de Amor, Festa de Manuelzão, que foi publicada em primeira edição em Corpo de Baile, mas depois da terceira edição, Corpo de Baile foi desmembrado em 3 livros, não é? No Urabuquaquá, no Pinhém, Noite do Sertão e Manuelzão e Miguelim. Então a história do Manuelzão está lá. Eu falei: ô Rosa, podia pelo menos dar o crédito aqui da inspiração, que a festa do Manuelzão reproduz aspectos de uma festa que se dá na fazenda onde a trama acontece no romance do Veiga Miranda. E aí fiquei sabendo de outras particularidades também, fuçando, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Esse senhor aqui foi o primeiro ministro civil da República de uma pasta militar. Ele foi ministro da Marinha por 14 meses só, né? E uma outra preciosidade, que é o nosso próximo lançamento. O livro está pronto e vai ser lançado num evento no final do mês ou início de junho, Navios Iluminados, que, segundo o nosso amigo Luiz Bueno, no seu livro sobre o romance de 30, considera como o melhor romance brasileiro da década de 30, tirando as obras de Graciliano Ramos. E eu acho que o Luiz Bueno tem toda a razão. E por vários aspectos, Ranulfo Prata lembra o próprio estilo seco, enxuto do Graciliano Ramos, feito de uma concisão máxima e extremamente expressivo. Então, convido a todos para o próximo lançamento, num evento que nós vamos realizar aqui, né, Plínio? Muito obrigado. Eu demorei muito. Eu me excedi. Fica difícil falar. Você não quer sentar aqui? Fica aí, pode ficar aí mesmo, tá? Bom, boa noite. O editor, ele está mais para fazer do que para falar, então eu tenho uma certa dificuldade, de fato, de ter essa comunicação, ter essa organização verbal. Meu discurso pode ser um pouco anacolútico, que vai e volta, quer dizer, mas é uma prática do que eu vivo na edição. O meu tema aqui, que era do texto ao livro, múltiplos processos, eu vou começar como
eu não tenho essa facilidade de organização do pensamento, de falar oralmente. Vou primeiro ler aqui um texto que eu fiz, que um pouco é o que eu penso sobre como editar um texto, como editar um livro, como transformar esse texto em livro. Há 50 anos, o autor escrevia seu livro com caneta tinteiro, os mais jovens escreviam à máquina. Uma pilha de folhas manuscritas. Este era o livro do autor. Hoje, quem escreve elabora seu texto na tela de um computador e entrega à editora não um manuscrito ou um datiloscrito, mas um disquete, um pendrive, um CD. Este é o livro que a gente recebe. O leitor, que mais tarde desfruta desta obra, lê algo diferente. Ele tem em suas mãos um objeto sólido, manuseável, seja uma brochura ou um livro encadernado. O livro, nesse sentido, não é escrito, ele é digitado, composto, impresso e encapado. Da mesma forma que uma casa deve ser construída para que nela se possa morar, o livro também deve ser constituído para que possa ser lido. Uma casa não é construída sem um projeto. Antes que o pedreiro comece seu trabalho, o arquiteto deve elaborar um projeto. Se o arquiteto e o artesão trabalharem juntos, trabalharem bem, as pessoas irão morar com prazer na casa. Da mesma maneira, também o livro não pode ser composto, impresso, acabado sem um planejamento. Também em seu caso deve haver, na base, um planejamento, um projeto. O arquiteto do livro é o designer. Quando o projeto é coerente e bem realizado, pode-se ler o livro com prazer. O design gráfico, a composição, a impressão e o acabamento do livro nem sempre são notados pelo leitor. Na verdade, eles mal são percebidos. E é bom que seja assim. Quando nos sentimos bem em nossa casa, também não ficamos pensando em sua planta ou na realização de seu projeto, mas simplesmente habitamos nela. Somente se não houver lugar para o material de limpeza, ou se surgirem goteiras ou rachaduras nas paredes, é que a arquitetura e a construção se tornam o foco. Quando lemos sem dificuldade um livro, não pensamos em sua tipografia. Somente se não conseguimos ler bem um texto, quando não conseguimos nos orientar na leitura por meio de sumários, capítulos, índices, quando o livro é difícil de folhear ou manusear, sem que ele desmonte ou cause incômodo, é que notamos que algo está errado. Meu interesse, todavia, não é o livro caro criado por artistas, ainda que goste muito deles, mas sim o livro bem produzido para ser usado, isto é, a criação atual, difundida no seu uso cotidiano, que pode, mas não precisa, remeter à tendência da alta arte do livro. Isso talvez se deva ao fato de ter trabalhado quase sempre com livros acadêmicos, que abrangem várias áreas do conhecimento, cuja definição, em termos de projeto, é diferente. A criação funcional, com relação à artística, num livro de química é diferente de trabalhos de jovens designers e artistas do livro. Quando edito um texto, penso em atingir um duplo objetivo. De um lado, procuro despertar as possibilidades de uma compreensão mais aprimorada da arte do livro junto ao público, mas de outro também junto aos profissionais do livro, os autores, os tradutores, os designers, os editores, produtores, revisores, impressores. Creio que um bom projeto provém do pressuposto básico, mais ou menos explícito, de que ele fala por si só, remetendo ao conceito do bom, ao mesmo tempo belo, presente na estética desde a antiguidade. Sem dúvida, isso vale ainda mais no caso da criação de livros.
que deve ser mais do que apenas o projeto de criação de um produto. Nessa criação, há maior exigência e estímulo ao bom e belo do conteúdo, que vão além do mero valor de uso que caracteriza os outros produtos. O livro bem editado, no entanto, não é o resultado apenas de seu conteúdo e de seu projeto. Tão importante quanto esses aspectos são a qualidade do produto, da produção técnica e a escolha adequada do material. Além da criação, é indispensável alta qualidade técnica, mesmo que seja inatingível. Busco sempre a perfeição, algo que está sempre fora de questão, devido principalmente a restrições e a exigências econômicas dos livros que devem ser postos no mercado. No entanto, não acredito que existam padrões rígidos de criação na arte do livro. A fixação apenas na tradição significaria um enriquecimento estéril. O design de livros, como reflexo do desenvolvimento artístico e técnico, tanto nas últimas 5 décadas de desenvolvimento irregular, como nos 4 séculos desde a invenção de Gutenberg, está sempre em movimento. Esse desenvolvimento não chegou ao fim. A publicação em desktop, a montagem da página em tela do computador, em razão do advento da composição e da ilustração digitalizada, abrem novo campo para várias possibilidades e riscos de criação. Não devemos nos limitar apenas a repetir modelos, mas sim a procurar, estimular e buscar o novo. Pensando dessa maneira, desde o início do meu trabalho na EDUSP, eu procurei dar oportunidades aos alunos do curso de editoração, propiciando-lhes liberdade, informação e suporte técnico para que desenvolvam seus talentos, principalmente na criação de seus projetos gráficos de miolos e capas de livros avulsos ou de coleções. O pior que pode acontecer ao livro seria ele se manifestar apenas pelo tradicionalismo, quando lhe seriam roubadas suas possibilidades de estimular o avanço e, com isso, sua força. Mas seria igualmente ruim se ignorássemos as experiências que se desenvolveram no decorrer dos séculos. Todas as previsões céticas quanto ao futuro do livro não se confirmaram até agora, e pode-se também esperar boas possibilidades para a estética do livro na era virtual. Então, isso aqui é o meu pensamento sobre como editar, e eu procuro, de alguma forma, praticar essa ideia, esse pensamento. Como exemplo disso, eu vou mostrar para vocês um trabalho que, recentemente, pelo menos, tem sido bem aceito, que é a edição, nesse formato, da Divina Comédia. Como é que esse texto chegou para mim? Eu tive acesso a esse texto. Um dia eu cheguei, tinha em cima da minha mesa um trabalho, uma edição da Divina Comédia, dizendo que tinha um professor da Escola de Agricultura de Piracicaba que havia deixado esse texto. Eu já me despertou uma curiosidade. Eu havia lido uma tese que era as traduções da Divina Comédia no Brasil, e eu corri para ver se existia essa tradução. E não tinha essa tradução citada em lugar nenhum. Bom, eu pedi para que marcasse uma reunião com esse autor, com essa pessoa que trouxe, porque eu não sabia quem que era, esse professor, e ele veio, de fato, era um professor já aposentado da Escola de Agricultura de Piracicaba, e ele me contou a origem dessa edição. Tradução de João T. Ziller. Ninguém conhecia. Todas as pessoas que eu procurava, ninguém tinha informação sobre ele. Ele me contou que era o avô dele, um italiano, que havia chamado João Trentino Ziller, que já tem a origem do nome dele na Itália, que ele atuou aqui,
Era um padre que havia migrado para o Brasil e se estabeleceu em Minas Gerais. E se transformou em professor de literatura, de gramática, nos colégios de lá. E que isso era o trabalho intelectual da vida dele. Que ele passou o tempo todo fazendo essa tradução, anos e anos. E que a primeira edição desse trabalho tinha sido feita em 1945, com esses apoios que era o Juscelino Kubitschek, propiciou uma edição que eu não conheço, acho que ele tem essa primeira edição, ele nunca me mostrou, se tem, eu nunca vi, e ele também acho que não guardou essa coisa, mas é daquelas pessoas que querem preservar a família, tinha uma honra de ter essa pessoa editando, sendo homenageada constantemente. E a segunda edição desse material que ele trouxe era esta aqui, tá? Uma ilustração do Doré, uma composição totalmente e um livro feito daqueles que quer homenagear, contrata alguém para fazer o livro, paga-se esse livro e as pessoas fizeram o livro sem um cuidado nenhum com ele. Então o livro é desmontado assim mesmo, ele era colado, não era costurado, quer dizer, não havia nem a dobradura aqui, eram folhas coladas mesmo. Não, cadernos não consegue fazer, eram folhas só recortadas e coladas. E eu perguntei a ele porque como é que ele queria editar. Ele disse: olha, meu único objetivo é homenagear o meu avô. Ele só queria isso, ele queria uma edição digna, que ele achasse que fosse digna para fazer isso, né? Então foi esse o contato como esse original chegou. Quer dizer, ele chegou através desse neto, uma pessoa que veio lá em Minas Gerais, fez isso tudo, chegou para mim esse trabalho. Bom, todo editor quer ter no seu catálogo as obras clássicas. Claro que todas as pessoas, quantas edições existem desse trabalho, tem N edições. Então a gente foi de alguma forma pesquisar também, saber as outras edições que existiam e saber como fazer esse trabalho, como decidir editar isso de uma forma que fosse uma homenagem também a essa pessoa. O editor, de alguma forma, quer dizer, ele sempre tem, às vezes diz que ele pode ser um editor, ele é frustrado, ele quer ser escritor, quer ser isso, mas eu acho que o editor, ele tem que estar sempre tentando realizar o sonho daquele que escreve. Ele é o meio para, digamos, possibilitar que aquele trabalho circule sem problemas, numa edição que ele fique feliz ou não. Bom, eu resolvi de alguma forma editar esse trabalho. Claro que você precisa muito pensar, né, de como você vai transformar isso em função de todas as edições que tinham, além das inúmeras outras que tinham. Você tem edições dele pequenas, você tem edições em volumes, você tem várias maneiras. Então ficamos assim, como é que o editor resolve publicar um trabalho desse dentro de uma concorrência que você já tem N edições já estabelecidas? Então eu tinha que fazer um trabalho diferenciado. O que era esse trabalho diferenciado? A gente começa a pesquisar. Para isso, eu comecei a pensar no projeto e chamei um designer que é um estudante de filosofia, aluno da Marilena Chauí, especialista em Spinoza, mas que gosta de livro, gosta de ler, tem uma relação com a arte muito grande. E a gente começou a pensar esse projeto. E chegamos, pesquisando a origem da edição desse trabalho, chegamos ao Códex do século XV, do Botticelli, e que ele estabeleceu uma forma de edição desse livro e que nós, em princípio, pensamos esse projeto. O designer, ele pensou de uma outra forma, por causa das ilustrações. Ele queria fazer as ilustrações mais funcionais, ou seja, esse trabalho ia ser desse tamanho, o dobro, porque cada coisa ele ia mostrar onde estava descrito as imagens das ilustrações que o Botticelli tinha feito.
Eu digo, olha, isso é inviável, quer dizer, já é inviável que a gente está pensando fazer uma edição desse tamanho. Esse daí então fica praticamente impossível de se editar. Resolvemos então adotar o projeto feito pelo Botticelli, que ele de alguma forma fez o passa de frente, mas essas são as edições. Esse é o nosso chegamos, pode ir. Mas aí são as pretextuais, foi todo o trabalho que foi feito, só para a gente ter uma noção de como ela ficou. Mas tá. As ilustrações. Tem uma que tem aqui está a apresentação. Deixa eu ver se está aqui, é mais fácil ver por aqui. Vejam. Esse era o códex. Em todas as imagens, o texto, cada canto, cabia numa página. Então nós tínhamos que pensar um projeto que também mantivesse o canto na mesma página, não quebrasse, porque todas as edições elas são corridas. E o Botticelli desenhava exatamente o que estava aqui. Então você lia e olhando para cá, olhando para esse aqui. Você está lendo e vendo esse para cá. Então isso é um projeto que tem lá seus 500 e poucos anos, né? 600 anos ou mais. Claro que isso tem as implicações de fazer tudo isso, um trabalho desse, a decisão, por exemplo, de todos o aparato crítico. Nós fomos atrás também da avaliação dessa tradução. Eu recorri ao João Adolfo Hansen, que tinha um estudo sobre a fonética, e ele se predispôs a fazer o texto de apresentação dessa edição. Fizemos também uma apresentação de como essa edição ela foi feita para que o leitor não estranhasse muito. Quer dizer, quando você começa a leitura no projeto original, a leitura é vertical, descendente. Você vai lendo o livro assim, que tem um mapa do inferno. Você tem que virar o livro, tá? O que nós acrescentamos além disso? Quer dizer, além de você colocar uma tradução, nós colocamos também o original, que também para ser diferente das outras, você investir num trabalho desse, acrescentar o original italiano também. Isso de alguma forma perdeu um pouco essa leitura que você tinha daqui da tradução, porque você tem a imagem está na outra página. Mas de qualquer forma a gente acrescentou alguma coisa ao trabalho, que era essa edição, a outra edição. As ilustrações, elas são 102 ilustrações, se não me engano, do Botticelli, sendo algumas perderam-se, mas foram recuperadas quase todas. Essas ilustrações, ela tem uma sequência que quando ele editava mais, pode ir, mais, aí ó. Se você juntar todas as edições, tem uma maneira que você faz que ela é uma ilustração só. Ela muda de estilo, mas tem um caminho onde você passa. Isso era uma primeira ideia do projeto, fazer esse mapa, fazer essa coisa maluca de fazer todo esse caminho, fosse esse trabalho, fosse isso. Então, a gente resolveu voltar àquelas coisas anteriores que você tem páginas e a ilustração em seguida. Página, ilustração. Aí, mantivemos a ideia desse trabalho, que foi o original mesmo, né? O formato, de alguma forma, tinha que ser grande para caber. Então você começa a estudar, quer dizer, o formato é isso, tem que ser grande, porque senão não cabia. Também você não pode fazer a letra, também nós tínhamos que escolher uma letra que funcionasse, que desse legibilidade, mas que não fosse exageradamente grande, que fosse econômica, porque você tinha tanto a edição italiana quanto outra, você tinha que fazer, então tinha que escolher as letras. Escolhemos uma letra e como é que a gente faz isso para dar certo? Quer dizer, vimos o canto maior e o canto menor. Isso determinou o formato, quer dizer, a página maior
que cabia todo o canto, foi aquela que nós utilizamos para que servisse de padrão. Então, de alguma forma, essa foi a ideia que norteou toda essa edição. Quer dizer, você pega um trabalho que chega dessa maneira e eu tenho que transformá-lo. Esse é o papel que eu acho que o editor tem que pensar. É claro que eu não sou designer, eu faço a concepção, discuto isso com o designer, já discutiu, isso é um trabalho que levou 4, 5 anos para ser feito, não é um trabalho que se faz, é um trabalho de quem está ali fazendo. Essa coleção, inclusive, era uma coisa que era eu e o Ivan que discutíamos, chama Clássicos Comentados, que a ideia era sempre ter esses clássicos, para que, de uma editora, é importantíssimo que você tenha os clássicos, porque eles são permanentes. Isso é um dos segredos da economia. Quem quer sobreviver numa editora, ele não pode, se ele não tiver livros clássicos, se ele não tiver livros permanentes, umas coisas assim, ele não sobrevive. Então, você tem que ter alguma coisa. Então, a partir de um certo momento, eu disse, agora eu quero ser editor de clássicos, gostei de fazer esse tipo de coisa. Recentemente estou lançando um que é o Petrarca também, que é uma história muito interessante, porque esse é só um comentário à parte. Quando houve um congresso de petrarquistas aqui na USP, e eles estavam na livraria, fui conversar, e eu comentei com um deles que achava estranho você ter um congresso Petrarca e não ter uma tradução do Petrarca aqui no Brasil, do cancioneiro. E era um professor, acho até canadense, ele disse, olha, agora você tem que ter uma professora aqui do italiano que traduziu, e eu acho que você pode usar esse trabalho. Fui conversei com essa professora. Me empolguei, comecei a mostrar para as pessoas, uns olhavam assim, olha, não sei, essa tradução tem algum problema, tem algumas coisas aí, o Ivan Teixeira lia, não dava solução, mandei para o revisor não dava solução, mas eu já tinha comprado a tradução e estava naquele dilema, o que fazia com isso? Mas, paralelamente, essa história, às vezes, está nesse mundo, você sempre tem alguém que quer ilustrar, que quer fazer alguma coisa. E o Enio Scaff tinha me pedido para fazer um trabalho, se eu tinha alguma coisa para fazer. Eu disse, olha, por acaso eu tenho Petrarca. E ele se empolgou. Eu levei as provas, já tinha paginado esse livro também, num formato um pouco menor que esse, nessa mesma coleção. As provas estão num A3, né? Que era bem, as dobrando, daria o tamanho do livro. Ele simplesmente é como se baixasse um espírito nele. Ele fez mais de 700 ilustrações nas provas. Ele desenhou nas provas. Mas eu continuava com aquela coisa aquela tradução estava me incomodando, eu não tinha condições de avaliar. Até que um dia eu pedi para uma professora, ela fazia um parecer, ela disse, não edite, está tudo errado. Ou seja, paguei as ilustrações, paguei a tradução e tinha um parecer negativo. O erro foi meu, eu assumi o erro. Mas essas coisas parecem ter alguma coisa acontece que muda. Um belo dia eu estava no dilema, digo, olha, eu tenho que fazer pelo menos 100, 200 exemplares para dizer que eu cumpri, fiz essa edição. Eu sei que ela é uma tradução livre, pode ter esses problemas. Aí me chega o Donald Schuller, do Rio Grande do Sul, me liga e diz, olha, eu tenho uma tradução excelente aqui do Petrarca. Aí mandei avaliar essa tradução, preveni primeiro, em vez de me empolgar, mandei fazer a avaliação, falei, não, essa está boa, as notas estão boas, o texto está bom, está tudo bem. Veja, as ilustrações foram feitas na própria prova, que eram praticamente, cada prova era uma obra de arte, porque elas estão desenhadas ali em cima, né? 700, gente, mais de 700 ilustrações, tanto no italiano, que é bilíngue também, quanto no outro. Então foi feito isso. Aí, graças à tecnologia, quer dizer, a gente escaneou todas aquelas imagens e passamos para outra prova nova. E o livro saiu dia 30 desse mês. A gente vai fazer um lançamento dessas imagens no ateliê do Enio Scaff. Então, quem tiver interesse e curiosidade, é muito interessante. Bom, esse é um parênteses da coisa. Bom,
O que, digamos assim, dentro de uma economia, de uma coisa das economias, você pensar como é que você lança um livro desse, o risco que você corre para editar uma editora pequena, eu recorri a uma editora que na época estava sendo dirigida pelo Paulo Franchetti, da Unicamp. Fizemos essa edição junto. E todo mundo fica sabendo, mas isso vai ser, vocês vão falir, esse negócio é muito caro, vocês não vão conseguir fazer isso. Mas a gente sempre diz assim, todo editor ele tem que ter um pouco de loucura, quer dizer, tem um pouco assim de arriscar. Não sei se vocês lembram de uma editora que chamava Girafa. Qual era o simbolismo da girafa? Que o editor tem que ter os pés no chão e a cabeça nas nuvens. Eu achava que era um pouco a representação do editor na época, que ele era meio, olhava sempre assim para cima, né? Mas enfim, era esse o simbolismo. Mas a gente arriscou para fazer. E essa edição, ela serviu para mostrar uma coisa que acontece, que é característica do mercado editorial brasileiro, acho, né? Que livro barato não vende, e livro caro vende. Quando eu levei essa edição, que eu estava com um certo receio de fazer, eu levei algumas livrarias, uma pediu 200, opa, a outra pediu não sei quanto, a outra pediu exclusividade, eu não posso mais de exclusividade que já deu. Ou seja, ela teve uma recepção boa, já está na segunda edição, esgotada, você tem que agora pensar como é que vai ser, e a crise nas universidades está crítica, já estão dizendo que não vão conseguir fazer, eu não sei como é que a gente vai ser privado dessa edição, porque infelizmente, quer dizer, a venda de uma edição não paga a reimpressão, o lucro não tem, então o que sustenta é outra coisa. Então, ela está nesse impasse, ou seja, a experiência, o livreiro, ele prefere vender um a 280 ou 300 do que 1.000 livros a R$2. Isso é uma lógica do mercado. Por isso que, por exemplo, no Brasil você não tem essa ideia de que vão fazer o livro barato, porque vão consumir. Isso não é verdade. Porque a rede toda, o distribuidor, o editor, nenhum deles tem interesse nessa cadeia. E experiência a gente tem de tentar fazer uma coisa mais acessível, e a gente sabe que às vezes não funciona. Fiz uma experiência com uma editora, que a editora chamava Escrinho, que era Escrinho era uma caixinha bonitinha, que gostava antigamente, era o cano que você botava os pergaminhos na antiguidade. A gente deu o nome para a editora, produzimos livros belíssimos, só de alta literatura, Tchekhov, era o Machado de Assis, pequenos contos, livro de até 60 páginas, por R$360. A editora faliu na primeira levada. Por quê? A gente tinha a ilusão de que podia vender em bancas. Quando você vai vender em bancas, o cara pergunta, tem alguma campanha na televisão? Não tem, a gente foi afundando, né? O que vocês vão fazer para divulgar? Nada, fizemos banners, fizemos cartaz, fizemos isso. Aí você leva os display numa livraria, você não consegue colocar, tem todo um jogo, tem todo um custo para fazer isso. E aí foi indo, chegando, mandamos para um distribuidor comum para fazer a distribuição desse livro. 3, 4 meses não se vendia um livro dessa coleção. Eu, curioso, chamei o distribuidor, falei, qual é o problema? Ele falou assim, olha, o vendedor nem leva, porque não compensa a nota. A editora faliu aí, gente. Então, eu perdi um pouco o medo de fazer, é claro que eu gostaria de fazer sempre isso, esse tipo de livro, fazer realmente o livro que você faça para ficar, quer dizer, levando-se em conta que existia N edições disso aqui, essa foi a maneira que eu achei de fazer esse livro para que ele ocupasse um espaço para pessoas que gostam de livro. E de fato, quer dizer, pelo menos a recepção que a gente tem é muito boa, de que a pessoa de fato gosta desse tipo. Há um público ainda para esse tipo de livro. E é isso que eu faço, e é isso que move um editor.
Eu tenho aqui presente o responsável por eu ter me tornado editor, depois de muito tempo trabalhando com livro. Um dia esse rapaz deixa um livro, eu li o livrinho muito rápido em casa, me empolguei e resolvi criar uma editora, que era para a família, esse tipo de coisa. Então, esse próprio livro dele também é bem interessante, porque tem duas maneiras de nós editamos esse livro de duas formas. Primeiro, uma ediçãozinha de bolso, vendeu, ganhei o jabuti logo o primeiro livro, fomos jabutizados, ficamos empolgados, era um negócio muito bonito. Depois dos 10 anos, nós fizemos uma edição que é um pouco mais trabalhada, a gente se reunia, escolhia a tipologia, fazia as alusões digamos, a tipografia. Então saiu uma edição comemorativa dos 10 anos da editora. Gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês, essa ideia de que você pode transformar esse texto conforme ele não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo, e é por aí que é um trabalho que envolve todas essas pessoas que eu citei, o revisor, o tradutor, todas as pessoas são envolvidas nesse trabalho. Muito obrigado. Bom, agora eu só gostaria de... nós esquecemos de agradecer uma figura que colabora muito com a gente aqui, que é o Gustavo Piqueira, que veio aqui nos abrilhantar, encerrar essa jornada. Obrigado. Eu tenho uma relação meio particular com o livro, e eu achei que... eu sou originalmente designer gráfico, e minha relação com o livro, como participante da produção de um livro, ela começou do jeito que eu chamo de papai e mamãe do designer gráfico, né? Então eu recebia o livro, recebia o texto, recebia a imagem, discutia aquelas reuniões, discutia formato, cores, aquelas coisas bem pouco interessantes para uma palestra assim, e fazia a capa, o projeto do miolo. E eu fiz devo ter feito uns 500 projetos de livro. Eu sempre fui um designer muito pouco ortodoxo, no geral. Primeiro que eu não faço só livro, eu faço outras coisas diversas que eu não trouxe, mas faço livro para editoras de portos diversos também. E aqui vai. E faço outras coisas, além de livro. Mas, enfim, eu não vou entrar no detalhe, eu acho que tem... Falar de design de livro, eu acho que eu tenho coisas mais interessantes para falar, eu espero. O fato é que, depois de uns 10 anos meus como designer gráfico, por motivos que não vêm ao caso, já que são pessoais, eu comecei a escrever. E aí eu escrevi um primeiro livro, escrevia em casa, e lancei, foi o Plínio que lançou. E o projeto gráfico dele era assim. E eu achei muito curioso na época, porque eu falei, porra, né? Eu sou um designer, em geral, quando eu pegava um livro para diagramar, eu tentava ter principalmente no começo, né? Quando você começa a ser meio inseguro, eu queria aparecer um pouco como designer. E aí você começa a fazer umas coisas, né? Tentar fazer umas coisas meio coloridas. Com o tempo eu fui aprendendo um pouco a aparecer na hora certa. Mas eu achei muito curioso que o primeiro livro que eu escrevi,
quando eu paginei, eu diagramei a mancha mais invisível do mundo. E é essa mancha que o Plínio fala, é essa mancha que é para não ser percebida, né? Que é uma coisa que faz sentido, mas faz sentido, isso eu percebi com o tempo, faz sentido apenas porque, assim, eu não estive no seminário todo, mas o que eu achei interessante é assim, um texto é um livro? Então, assim, faz sentido quando um texto é um livro, porque às vezes um texto é um livro. Às vezes, e isso está muito vinculado ao modo de produção, está vinculado a N coisas, mas às vezes o texto é um livro. Então, às vezes, sim, o nosso papel é ser o mais invisível possível, porque a gente não tem que acrescentar ou puxar para lá, puxar para cá. Mas eu achei muito curioso que eu meio me compartimentei. Eu era de um jeito durante a semana e de outro de fim de semana, e eles não se conversavam. Exatamente porque, claro, né, a essa altura eu já era um designer razoavelmente reconhecido e escrevi isso. Eu não tinha nenhuma segurança de que isso aqui prestava, na verdade. Tanto é que quando o livro ia ser lançado, uma semana antes, eu pensei seriamente, isso é verdade, eu pensei seriamente em comprar todos e queimar e acabar com essa história, de tão pouco confiante que eu estava. E eu achei muito engraçado como eu fiz questão de que o designer gráfico não atrapalhasse as mensagens escritas que eu achava incríveis, mesmo querendo queimar a tiragem. E o fato é que eu gostei de escrever e continuei escrevendo. E aí meu segundo livro era assim, A Mancha. O meu terceiro, assim. E meu quarto era assim. Essa é uma abertura, só para vocês não acharem que era monótono. Então realmente tinha uma dissociação. E isso não é nem um pouco interessante para falar num simpósio como esse. O interessante é o que aconteceu depois. Porque eu acho, eu percebi, por motivos que também não vem ao caso, porque são razões pessoais da vida pessoal, eu percebi que, na verdade, um texto não era um livro. Um livro é um livro. O texto é parte de um livro. O texto pode ser o livro, o texto pode fazer parte do livro. Quer dizer, o livro é um espaço narrativo. E esse espaço narrativo, a gente, sem perceber, segue uma ordem pré-estabelecida, essa ordem papai e mamãe, que eu seguia como designer, né? Pega o texto, se tem ilustração, vai para a ilustração, aí vai para o designer, que organiza e qualifica se necessário. E eu percebi que não precisava ser assim. E comecei a querer me divertir um pouco com essas possibilidades. Eu falei, eu sou um designer, eu domino toda a arte da produção de um livro na parte visual. Eu escrevo, não sou um cara que escreve reconhecido, mas tenho um reconhecimento suficiente para não desistir, né? Para continuar escrevendo. E aí eu falei, por que eu não começo a ter uma postura um pouco menos... isso não pode, isso não pode, isso não pode, e começo a tentar elaborar os ingredientes de um livro de formas que eu achava mais interessantes. Eu sou tão assistemático que eu anotei um monte de coisa aqui, e agora eu olho e não consigo entender nada do que eu anotei durante as falas de vocês, que eu vou dar um verniz um pouco mais sério ao que eu vou falar aqui, mas eu não entendo nada. E esse foi o primeiro experimento. Esse livro eu li, era um livro do Luciano, de Samosata. Eu li em inglês e eu achei incrível, a história verdadeira, eu achei incrível. Eu falei, nunca tinha ouvido falar, porque era uma viagem à Lua. Era uma sátira, que ele queria tirar sarro de como as pessoas tomavam como verdade, por exemplo, a Odisseia de Homero. E é uma sátira, mas ele acabou fazendo a primeira viagem à Lua, a primeira ficção científica, que não era uma ficção científica, influenciou um monte de outros livros, tipo Gulliver, o Cândido, do Cyrano de Bergerac. Enfim, um monte de coisa que eu não sabia. Aí eu falei, vou traduzir.
eu não devia nem falar isso depois da parte aqui da exótica, porque tem um outro tipo ainda, uma categoria abaixo de todas, que é essa que eu fiz. Mas eu falei, eu vou, claro, lógico que eu não tinha a menor condição de traduzir do grego, mas eu tentei fazer o mais sério possível dentro das minhas limitações. Eu peguei 3 versões em inglês, caprichei dentro do possível. E tanto é que na capa eu coloquei tradução relativamente, não dá para ler, né, mas está como tradução relativamente fiel. Não, porque eu achei... Porque na verdade é isso, né? Eu estava me propondo não era uma tradução... Eu não estava fingindo que era uma tradução fiel da linguagem, mas tentei ser o mais fiel possível ao texto. Mas aí que comecei a dar uma descambada, porque o livro, ele era um livro muito visual, a narrativa era muito visual, porque ele ia para a lua, é meio absurdo, assim, tinha o Rei do Sol, que era um rei, ele descrevia o Rei do Sol, era muito visual, daqueles livros que força você a criar imagens muito na sequência. E eu achei que o livro cabia, e eu pensei assim, o que eu vou fazer? Primeiro a dúvida foi, como é que eu vou fazer isso a capa? Que cara eu vou dar para isso? Porque na verdade era tão tresloucada a narrativa, que eu não conseguia achar um tipo de imagem que pudesse materializar essa narrativa sem ficar redutora. E aí eu falei, putz, quer saber? Eu vou chamar 3 ilustradores completamente diferentes e vou pedir para os 3 ilustrarem o livro. Então eu selecionava trechos, eu chamei. Então a mancha, eu ainda estava um pouco... Mas nem era isso, na verdade, assim, quando eu diagramo mancha de texto, o Plínio sabe disso, porque eu estava... Se eu não fizesse isso, o Plínio não trabalharia comigo. Quando é mancha de texto, também acho que tem que ser fácil de ler, não é... Acho que não tem que vir com muita invenção. Mas a mancha de texto era normal, e eu chamei 3 ilustradores, totalmente diferentes. Esse é um cara da Praça da República, um pintor da Praça da República. Esse é um que faz tudo com bico de pena, super clássico, tudo. E esse é um outro que é todo moderno, que é o Jaca, que é um cara que veio de quadrinho e tal. E eu achei muito, então tem as ilustrações. Essa é a série do Gama, que fazia uma leitura bem literal. Ele falava, o homem era careca com rabo de couve com pelo no joelho. Ele fazia o homem careca com rabo de couve e pelo no joelho. O homem tinha a cara de lagosta. Esse era a ilustração do Camanho, que era uma interpretação também literal das passagens narrativas, mas com, claro, um domínio, uma exuberância, que era uma ilustração clássica, um pouco, que você, de alguma forma, você trazia esse aspecto clássico do livro, ainda que com temáticas contemporâneas, mas bem uma literal também. E você tinha o trabalho do Jaca, que era um trabalho que já sai um pouco dessa representação visual literal da narrativa para um mosaico um pouco mais subjetivo do que está sendo escrito no texto. E aí junto, eu achei muito divertido, porque de certa forma eu brincava um pouco com o que o leitor espera de uma ilustração de livro. Porque você espera que a ilustração de um livro, pode ser a mais abstrata que seja, ela interfere no texto. E quando você faz uma, você fala, tá bom, é assim, né? Aí você muda para outra, você fala, peraí. Então, tipo, porra, né? O que eu imagino aqui, cacete? Eu imaginava que era esse tipo de brincadeira que eu esperava que o leitor ficasse, falasse, peraí, o que é para eu materializar aqui? Ele é o rabo de couve, ele é essa coisa meio estampada, ele é uma coisa mais clássica, que cacete você quer que eu imagine aqui? Com o perdão do palavrão, que eu falo meio palavrão demais até. Eu achei muito interessante e foi meio para mim uma coisa que me abriu um pouco possibilidade de pensar, falar, porra, na verdade assim, a gente acaba agindo de um jeito nesse processo que não necessariamente é o jeito certo. E aí eu comecei a pegar os meus próprios livros e elaborar em ordens diferentes. Então, ao invés de tratar um livro como texto, eu tratava o livro como um livro, que é composto pelo que eu quiser, dentro de texto
imagem, e aí o que eu chamo de imagem, eu estou separando imagem de design, porque imagem é uma coisa mais ilustrativa, pode ser uma foto, pode ser uma ilustração, não necessariamente tem a ver com o projeto gráfico. E o projeto gráfico, e eu comecei a falar, então por que eu preciso seguir o caminho, a sequência? Escreve o texto, faz a ilustração, e aí pagina e deixa bonito. Ao mesmo tempo, eu queria fugir desse livro do que o Plínio chama de alta arte, o que para mim é um livro objeto. Quer dizer, meus livros são, eu queria fazer livros para poltrona, não livros para galeria, né? Eu não queria fazer livros objeto, que eu faço então ele tinha que funcionar mais tiragem industrial. E aí eu comecei a fazer, esse foi a minha primeira experiência, que eu queria fazer um livro sobre São Paulo, como se fosse pretensamente um livro científico, com temas, né, escritos por especialistas, que criasse essa cara de São Paulo hoje. Por um motivo, eu me incomodava um pouco essa visão de São Paulo como muito cosmopolita. E aí eu fiz esse livro, Iconografia Paulistana. E o processo, eu trouxe alguns livros meus com processos diferentes. Então, como é que eu fiz esse processo? Eu decidi 7 temas. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas um tema, por exemplo, é esse, era fachadas de buffet infantil. Então eu peguei, por mês eu tirei a foto das fachadas de todos os buffets infantis da cidade. Era um inferno, eu às vezes tinha pesadelo em espirais laranja e roxa. Então eu mapeei todos, tirava foto de todos. Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu organizava uma narrativa visual. A seleção das imagens estava em função de uma narrativa que eu pensava, eu consigo começar uma história por aqui, quando pego uma história por aqui, vou por aqui, e aí eu parti para escrever o texto, como se fosse o texto de um estudioso acadêmico especialista analisando os buffets infantis. Foi engraçado porque então o livro tem uma introdução que é assinada por mim e tem 7 ensaios assinados pelos 7 personagens, e na Biblioteca Nacional entrou como vários autores, coletânea. Eu achei que era um elogio, até hoje eu tomo como elogio. Eu sou carente, qualquer coisa eu tomo como elogio, então também quero um elogio. Então tem, e cada texto tem um formato, né? Nesse texto tem um formato específico, em que as fotos são só legendas, você tem um corpo de texto, uma narrativa de texto, e aí fotos com legendas. São 7 temas. Esse era um outro que era a Avenida Paulista. Mesma coisa. Saí pela Avenida Paulista, ida e volta, ida de um lado, volta de outro, tirando foto de tudo que eu achava que podia se tornar uma narrativa, sem ter ideia do que seria essa narrativa. Lógico, nesse processo de seleção envolve a criação do personagem, mas assim, quando eu fiz isso eu não sabia quem era que escreveu o texto. Não existia assim o acadêmico. Nesse caso o acadêmico era um cara de 10 anos, mas não existia o acadêmico que escreveu o texto. Então, uma vez com o material, uma vez com os outros temas, eu elaboro o narrador, seleciono o texto e aí escrevo. E nesse caso o formato é diferente. Nesse caso não tem uma narrativa com legenda nas fotos, a narrativa é feita foto a foto. E aí, como eu queria fazer uma São Paulo pouco edificante, e como eu sei que as pessoas têm uma mania de falar, não, realmente todo mundo aqui em São Paulo é assim, menos eu e meus amigos, eu queria que a pessoa de alguma forma soubesse que assim, é com ela, né? É a nossa cara, esse livro é a sua cara. Não escape, você não vai escapar do livro, porque é você na capa. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um espelho, né? Vou fazer um espelho, que você olha para, é irritante, você olha para a capa e você vê você. Mas eu percebi que qualquer solução gráfica pronta que eu achasse, papel que simulasse espelho, não ia ser um espelho, você não ia ver você, não ia ser irritante a ponto de você não escapar de ver você. E aí foi um outro passo que eu dei também, que eu comecei a misturar processos industriais de gráfica com processos artesanais. Então eu achei um lugar, lógico que nesse caso eu falei para a editora, faz o livro normal, deixa um buraco aqui e manda para cá que eu me viro. Ele envolve, ele envolve uma parte de eu assumir uma parte da produção. Mas eu achei o lugar vagabundo que faz brinde de espelho, sabe?
sabe? Espelho, aqueles espelhos que vai ver lembrança do... E aí fiz o espelho, a gente colava manualmente e fez. E depois que eu fiz, ou seja, esse livro, ele é o quê? Ele é o texto, ele é o projeto gráfico, ele é a imagem, o livro, ele é o livro. Não existe, é lógico que isso é um livro do Gustavo Piqueira. A gente não está falando do Graciliano Ramos. Não só pelo evidente abismo de qualidade literária, não só por isso, mas pelo modo de produção. Porque é diferente quando eu pego um texto do Graciliano Ramos, o Graciliano Ramos não falou assim, então, Gustavo Piqueira, daqui a 80 anos, pensa em umas coisas visuais, né? Então, assim, mas é lógico que existe uma diferença, mas nesse caso, eu não tenho como falar que o livro é o texto. O livro é o livro.